Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Para vocês que são desenvolvedores, trabalham em escritório ou precisam utilizar inteligência artificial quase que diariamente e não querem gastar tanto com inteligência artificial, eu vou ensinar em 3 vídeos modelos que vocês podem utilizar localmente no seu computador, sem precisar ficar utilizando modelos pagos muito caros o tempo todo. Então você pode utilizar alguns modelos rodando na sua própria máquina. Claro que você deve medir, dosar, saber dosar qual a IA que você vai utilizar localmente, qual modelo de inteligência artificial você vai utilizar na sua máquina, tá? Para você saber qual o modelo de inteligência artificial que deve utilizar na sua máquina, você primeiro tem que saber quanto de memória RAM você tem, tá? No meu caso aqui, eu tenho 23,7 GB de memória RAM e tenho um SSD de 512 GB, uma GPU razoável para um computador pessoal e uma CPU aqui com 4 núcleos reais e no total 8 núcleos lógicos, ok? Então já que eu tenho aqui 23,7 GB de RAM, de memória RAM, eu vou utilizar aqui para não ultrapassar 80% dela. Tá? Então, no caso, eu poderia usar aqui até 6 ou 7 gigas de LLMs, de modelos de linguagens neural. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Para você utilizar uma LLM, uma inteligência artificial localmente, você vai precisar de um programa criado ou por você, se você for desenvolvedor, e se você não for desenvolvedor, que esse é o caso aqui que eu estou indicando para todos os usos, para todo tipo de usuário, você vai pesquisar no Google LM Studio. Então, acessando aqui o LM Studio, você vai fazer o download dele para Mac, Windows ou Linux, faz o download e faz a instalação, que é bem prática, é só avançar e finalizar a instalação. Tá? Após finalizar a instalação, você vai abrir esse programinha aqui, que é o LM Studio. Deixa eu tentar abrir aqui para vocês verem como ele fica no Windows, tá? LM Studio, é esse daqui, ó. Quando você abrir, abre essa janela aqui, onde tem, ele vai te indicar de cara uns modelos de linguagens aqui, para você baixar e utilizar na sua máquina, tá? Você pode desconectar da internet, que vai funcionar normalmente. Então, como eu tenho até 7 gigas para utilizar de memória RAM, eu selecionei dois modelos de linguagem, um de 1 bilhão de parâmetros e outro de 7 bilhões de parâmetros. Sendo que esse de 1 bilhão de parâmetros, que é o Gemma 3, ele tem 687 megabytes. Ou seja, você leva em consideração o seguinte, se você tem 1 GB livre de memória RAM, você vai baixar o modelo de 1 bilhão de parâmetros. Se tem 2 GB livres, 2 bilhões de parâmetros. Se tem 5 GB livres na sua memória RAM, escolhe um de até 5 bilhões de parâmetros. A outra questão que você deve levar em consideração é a velocidade do seu processador. Se seu processador for um bom processador rápido e você tiver uma placa de vídeo, você pode utilizar no máximo de memória livre, memória RAM livre da sua máquina, que ele vai rodar bem. Porém, se você não tiver uma placa de vídeo dedicada, se você não tem um processador muito potente, eu sugiro você escolher modelos como 1 bilhão de parâmetros, até no máximo 3 bilhões de parâmetros, tá? Na sua máquina, dependendo do espaço livre na sua memória RAM. Então eu baixei o modelo Gemma aqui, que eu vou carregar aqui para vocês verem. É rapidinho aqui o carregamento. Mas além de carregar, é importante você saber onde você vai pesquisar outros modelos. Caso você tenha uma máquina mais forte que a minha ou mais fraca, você vai pesquisar modelos aqui. Eu indico o Gemma de 1 bilhão de parâmetros, Gemma 3 de 1 bilhão de parâmetros, mas você pode pesquisar aqui qualquer outro nome, ó. DeepSeek, temos o GPT, temos chat GPT com 20 bilhões de parâmetros. Aqui você deveria ter pelo menos 20 gigas livres de memória RAM para poder rodar isso e com a placa de vídeo muito boa para ele não rodar travando, tá? Para ele não rodar travando. Então você vai pesquisar aqui, você pode pesquisar entre os melhores, os com mais likes,
tá? Modelos com maior número de downloads, ok? E assim por diante. Esses símbolos aqui significa que aqui é uma ferramenta multiuso e aqui é um modelo pensante, esse cérebrozinho aqui verde. Esse modelo aqui amarelo significa que ele consegue ver imagens. Você pode mandar imagens para ele e perguntar algo sobre aquela imagem. Muito interessante para fazer APIs para pessoas deficientes, cegos, ou para o WhatsApp. É muito interessante fazer integrações com isso. Aproveitando que estamos tocando nesse assunto, eu desenvolvo vários modelos de aplicações, desktop, web e mobile. Tá? Eu atualmente trabalho para uma empresa de postos de combustível e para uma empresa de frutas, desenvolvendo algumas aplicações, sistemas, BIs, integrados com inteligência artificial ou não para essas empresas, para detectar onde estão sendo drenados os recursos da empresa, tá? Se a gente está tendo algum tipo de falha, alguma tomada de decisão que está diminuindo nossos lucros. Mas voltando aqui para o vídeo, então temos esses três ícones. O do olho significa que o modelo de linguagem consegue ver uma imagem. O do martelozinho aqui, que é uma ferramenta que é um multiuso, onde você pode perguntar coisas para ela, pode perguntar dicas, orientações, criar textos, criar códigos. E esse modelo pensante aqui é o pensamento profundo, DeepSeek, tá? Que ele leva mais tempo para responder, mas gera respostas mais detalhadas, ok? Bem, sabendo onde baixar, você escolhe um modelo conveniente para você. Eu baixei o meu aqui e vou criar uma nova conversa. Eu baixei o Google Gema de 1 bilhão de parâmetros e vou dizer aqui: oi, tudo bem? Observe que ele responde bem rápido, porque só tem 1 bilhão de parâmetros e minha máquina é uma máquina razoável, tá? Tem muito espaço ainda. Então, eu vou pedir aqui um código. Crie um código de um jogo da cobra para Python. Aí ele vai começar a criar um jogo para Python. E é o seguinte, gente, a IA, para quem é desenvolvedor, ela ajuda a acelerar alguns processos. Claro que uma coisa simples dessa, como um jogo da cobra, fazer uma consulta SQL, localizar alguma possibilidade de erro em algum código que você não está com tempo para fazer uma leitura de 400, 500 linhas de código e você quer acelerar aquele processo, você entrega para ela, ela vai lhe responder bem, tá? O que é que a IA não ela também serve, é muito prática para você usar páginas na web local. Ou seja, você é um empresário, você é um jovem estudante de desenvolvimento e quer criar uma página na web. Você consegue fazer facilmente com ela sem precisar gastar recursos do Google, do ChatGPT, do Gemini, da Claude. Então você não precisa gastar tanto dinheiro assim, tá? Então eu altamente recomendo para vocês fazerem criações simples. Ele não substitui um desenvolvedor, ainda estamos longe de uma IA realmente conseguir substituir um desenvolvedor, porque desenvolver sistemas para empresas, sistemas complexos, que envolvem conexões com vários bancos diferentes, várias consultas, lógicas, os modelos atuais ainda não permitem fazer esse tipo de procedimento, mas ajudam em algumas tarefas. Eu tentei usar IA para programar, mas infelizmente ela não me auxiliou tanto no meu dia a dia como desenvolvedor. Bem, ele criou um código aqui. Se eu jogar esse código para Python, você tem que conhecer um pouco como funciona Python, você consegue rodar esse jogo aqui que eu não vou fazer. Outro dia eu vou criar alguns códigos, rodar os códigos para ver o resultado deles, mas eu sei que funciona porque eu já testei isso há um tempo atrás, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Nos próximos vídeos eu vou mostrar mais outras duas formas de você utilizar inteligência artificial na sua máquina local, formas melhores do que essa até, tá? Para você ter um bom resultado, um bom feedback e sem gastar tanto dinheiro com uma IA paga online, beleza?